Vamos falar sobre a pesquisa Datatempo, divulgada hoje com o cenário para contagem, estágio da região metropolitana? Mais cedo eu falava que o Gabriel Ronan, nosso repórter de política, estaria aqui comigo para bater um papo sobre essa pesquisa e ele está aqui. Oi, Gabriel, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia também para os ouvintes da FM O Tempo. Nada muito diferente daquilo que a gente já imaginava. E a gente acompanhava, inclusive, pela última pesquisa, né? Divulgada em setembro. A atual prefeita Marília Campos, se a eleição fosse hoje, ela que lidera com folga essa pesquisa, ela venceria e seria reeleita, né, Gabriel? Exatamente, Thalita. A gente fez um cenário, né, nessa segunda rodada da pesquisa Datatempo para contagem, com 4 pré-candidatos. São eles, né, a prefeita Marília Campos, candidata à reeleição, os deputados federais Cabo Júnior Amaral, do PL, e Felipe Saliba, do PRD, e o Gustavo Olímpio, que é do PSTU. Nesse cenário, Thalita, o que a gente pôde concluir é que a Marília ela teria, no primeiro turno, uma intenção de voto de 59,4% dos eleitores. Então, isso já daria a ela a vitória no primeiro turno. Depois aparece o Cabo Júnior Amaral com 10,1% e o Felipe Saliba com 9,1%. Então os dois estariam aí empatados, né? Considerando a margem de erro, que para essa pesquisa é de 3,1 pontos percentuais. E o Gustavo Olímpio apareceria aí no quarto lugar com 1%. Brancos e nulos somam 11,7%. E aqueles eleitores que não sabem ainda em quem vão votar ou ainda não quiseram responder à pesquisa, eles totalizam aí 8,7% do eleitorado. O cenário que a gente tem é esse, um favoritismo muito grande da Marília Campos. E é um cenário, como eu disse, Gabriel, que se consolida em relação à pesquisa anterior também, né? A Marília, que é a prefeita do Partido dos Trabalhadores, do PT, já foi prefeita em Contagem em outra ocasião e que tem uma aprovação muito grande na cidade, né? Inclusive teve com a gente aqui na semana passada conversando sobre outras questões, não ainda sobre a pesquisa, né? Porque a gente não tinha esses dados ainda. Mas hoje é essa pesquisa que traz então esse cenário. E aí a gente tem um cenário em Contagem que vai trazer e que vai trazer um retrato daquilo que vai acontecer em grande parte do país. Nós temos uma candidata do PT contra um candidato do PL e outros candidatos aí que tentam também chegar a essa disputa. Nesse caso, o candidato do PL é o Cabo Júnior Amaral, que tem aí o apoio, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas essa pesquisa revela também, Gabriel, que o ex-presidente Jair Bolsonaro transfere mais votos para a candidata do PT, para a Marília Campos. Como é que a gente consegue explicar isso do ponto de vista da pesquisa Datatempo? Exatamente, Thalita. Esse é um número que nos chamou bastante atenção quando a gente teve acesso aos dados da pesquisa. O Bolsonaro, porque o que os entrevistadores fizeram foi o seguinte: perguntou para o eleitor, em quem você votou na eleição em 2022? Quando o eleitor dizia, eu votei no ex-presidente Jair Bolsonaro, logo em seguida a gente fazia o cruzamento entre aqueles que votaram do Bolsonaro e quem eles pretendem votar em Contagem. Então, o que a gente pôde conferir é que 37,4% daqueles que disseram votar no Bolsonaro também votariam na Marília Campos. E esse percentual é bem superior aos 21,2% que disseram que votariam no Cabo Júnior Amaral. Outros 16,9% votariam aí no Felipe Saliba, que é outro deputado federal também ligado à direita. Então a gente chama bastante atenção como que a Marília ela consegue descolar um pouco a imagem dela do PT e consegue até convencer aí os bolsonaristas em Contagem a votar nela. Aí a gente tem que lembrar sempre o contexto, né, Thalita? A Marília ela tem se afastado um pouco do PT nos últimos meses, ela tem tido aí... Fez críticas, inclusive, pesadas ao Partido dos Trabalhadores, falou com a gente aqui sobre a postura do partido em algumas situações e decisões, né? Exatamente. Ela tem cobrado publicamente aí um melhor diálogo com o governo federal e também com a bancada de oposição ao governador Romeu Zema na Assembleia, principalmente na questão do ICMS da educação. É uma questão que a Marília teve aí uma divergência muito grande com a atuação dos deputados do PT na Assembleia, e também sobre a questão da dívida de Minas, né? O economista José Prata, que é casado com a Marília Campos, chegou a publicamente defender o regime de recuperação fiscal, o que causou aí uma irritação muito grande aí nos deputados do PT na Assembleia. Então, claramente,
há uma divergência, né, da Marília com o partido, que faz com que ela tenha aí também uma boa quantidade de votos entre os bolsonaristas. E essa é a primeira vez, de fato, que a prefeita Marília Campos tenta claro, né, nós trabalhamos com política, né, Gabriel? A gente sempre fala isso daqui. Então a gente percebe até na forma como os candidatos se vestem, tudo isso, gente. É uma leitura feita de forma política. Então a prefeita que começa a desvencilhar, nós perguntamos para ela aqui na última entrevista se ela sairia do Partido dos Trabalhadores. Esse não é um plano, de acordo com ela. Mas ela que sim, consegue transitar. E a gente percebe isso, inclusive, quando a gente conversa com vereadores de Contagem, né? Ainda aqueles que fazem a oposição na Câmara Municipal de Contagem, com relatos de apoio à prefeita e com uma avaliação positiva. O que é muito bom para uma prefeita Marília, que durante muitos anos carregou e estampou o nome do PT, até na forma de se vestir, e que hoje sim consegue ter aí uma diferenciação dela para o Partido dos Trabalhadores. Seria inédito, Gabriel, se a eleição fosse hoje, seria inédito a prefeita ser eleita em primeiro turno. Isso porque nas 2 vezes que ela venceu a eleição, ela precisou do segundo turno aí para se consolidar prefeita de Contagem. E esse é um cenário que também seria já uma grande vitória para ela, né? Com certeza. Eu acho que assim, quando a gente fala de uma eleição com um eleitorado muito grande, que é o caso de Contagem, né, Belo Horizonte, Uberlândia e outras cidades polo do estado, a gente sempre fala de uma eleição muito equilibrada. A gente trouxe aqui na semana passada o equilíbrio que está sendo, que a Datatempo mediu em Belo Horizonte, né? Que a gente não tem um favorito muito claro. A gente tem um líder da pesquisa, mas a gente não tem aí um candidato com um potencial de vitória ainda no primeiro turno. A gente tem que ressaltar também o histórico que a Marília tem em Contagem, né, Thalita? Que é um pouco o que você trouxe na sua pergunta. Ela já foi prefeita 2 vezes, né? Ali entre 2005, né, e 2012. Aí agora ela volta, depois de uma passagem na Assembleia Legislativa, ela volta em 2020 à Prefeitura de Contagem, que foi uma eleição bastante apertada, contra o Felipe Saliba, né, que é pré-candidato agora novamente. E que aparece em terceiro lugar nesse levantamento Datatempo. Exatamente. Então ela poderia aí assumir já o seu 4º mandato na cidade, né? Então é um histórico muito grande em Contagem. Eu, por exemplo, que moro em Contagem, a gente sabe como que a Marília é bem vista, né, entre os eleitores. As pessoas têm uma confiança muito grande no trabalho dela. E como que ela vive a cidade, né, Gabriel? Eu acho que a gente precisa, fazer uma análise aqui geral de pertencimento mesmo. A prefeita Marília Campos, se você que é morador de Contagem, você que é eleitor de Contagem, você que está nos acompanhando, a Marília vive a cidade e está em praticamente todos os eventos e ocupa os espaços da cidade. Ah, Thalita, você pode dizer, mas é um papel que um prefeito tem. Não é bem assim. Quando eu falo de ocupar espaço, é ser popular mesmo, é almoçar em restaurante, sem uma grande equipe, sem que esteja ali fazendo a politicagem que a gente fala, né? Frequenta lugares, é muito comum encontrar a Marília na Feira do Eldorado, por exemplo, muita gente fala sobre isso. E isso, gente, é um retrato que a Datatempo traz, inclusive. A Marília é mais popular entre as mulheres, que é aí 60,4%. Aquelas pessoas com mais de 60 anos também dizem votar na Marília Campos, 67%. Os mais pobres, 65,1%. Aqueles com ensino superior incompleto ou completo, 63%. E moradores da Várzea das Flores, 72,4%. A Datatempo não traz esse dado, Gabriel, mas eu arrisco dizer que entre esses moradores da Várzea das Flores pode ter também um reflexo da briga da prefeita Marília Campos junto a outros prefeitos da região metropolitana, como, por exemplo, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, em relação ao Rodoanel. O traçado proposto pelo governo do estado é um traçado que vai cortar a Várzea das Flores e prejudicar, além do meio ambiente, vai retirar casas e vai impactar e muito a vida de moradores da Várzea e da Vargem. Há uma diferença aí que a gente já explicou aqui. E esse levantamento, talvez esse número de 72,4%, que é um número muito expressivo daquela região para a prefeita Marília Campos, a favor da prefeita, pode estar sim relacionada a essa briga, porque a população da Várzea das Flores já se diz contra o traçado do Rodoanel proposto pelo estado, pelo governo de Minas, né, pelo estado. Então, esse pode ser um reflexo sim das ações e das brigas encampadas pela prefeita, né? Isso com certeza, né, Thalita? A gente
pôde medir aí que a Marília ela ganha em todos os recortes da pesquisa, né? Então a pesquisa ela tem recortes aí de idade, de sexo, da questão geográfica, né? Onde a pessoa mora e etc. Questão da educação também, a questão da renda. Então ela ganha em todos os recortes, inclusive esse recorte que você trouxe aí, que é da várzea e da vargem das flores, que evidentemente a questão do rodoanel pesa demais. A Marília tem defendido muito a bandeira aí contra o traçado atual proposto pelo governo de Minas, que evidentemente tem um reflexo muito grande no favoritismo dela na regional. Pois é, Gabriel, a gente ainda vai trazer alguns recortes, né, desta pesquisa Datatempo em relação à cidade de Contagem. Já tem algo que a gente pode adiantar aí para o nosso ouvinte do que mais que nós vamos trazer nessa pesquisa? Olha, Thalita, a gente tem ainda mais 2 dias de divulgação da pesquisa aí. Amanhã, no Jornal Impresso e também em otempo.com.br, a gente traz um pouco da aprovação do governo da Marília Campos em Contagem e também da aprovação do governo de Minas, né, no caso do Romeu Zema, e também do governo federal, por parte do presidente Lula, em Contagem. E aí, já no dia posterior, na quinta-feira, a gente traz aí os principais problemas de Contagem na visão do eleitor, mais ou menos como a gente fez em Belo Horizonte. Muito bem. Gabriel Ronan, nosso repórter de política, trazendo aqui os principais destaques para ajudar você, ouvinte, que é morador e eleitor de Contagem principalmente. Acompanhe, gente, tudo da pesquisa Datatempo em otempo.com.br, lá na barra Eleições 2024. A gente está falando disso todos os dias aqui, Gabriel, não só para Contagem, né? Para o nosso ouvinte de uma forma geral, que está tentando aí, engatando aí nos assuntos políticos, para tentar já começar a escolher e prestar um pouco mais atenção naquele candidato que é tem um pouco mais de afinidade. A gente faz com que vocês entendam um pouco melhor e consigam fazer uma escolha consciente nesse ano de 2024. Inclusive, é importante a gente lembrar, nós começamos ontem a receber os 6 primeiros colocados da pesquisa Datatempo no cenário de Belo Horizonte. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o João Leite, inclusive, que já está aqui após o intervalo na entrevista com ele. E na semana que vem, a partir de terça-feira, a gente recebe os 3 primeiros colocados da prefeitura, na disputa aí à prefeitura de Contagem. Então a gente recebe Cabo Júnior Amaral, Felipe Saliba e Marília Campos também para ajudar você, ouvinte, a decidir. Gabriel, volte sempre aqui, tá? FM O Tempo, espaço está aberto para você, para a gente discutir mais sobre política. Obrigado, viu, Thalita? Um prazer, um abraço pro ouvinte.